Bom, ainda falando sobre a repercussão da fala de Lula, tem um mal-estar instalado entre Brasil e Israel, né? Um mal-estar diplomático que está sendo discutido dos dois lados. Ontem, até aqui no programa, a gente trouxe a carta que foi publicada pelo embaixador israelense, né, o chanceler israelense, a Lula, pedindo, de certa maneira, até exigindo um pedido de desculpas e falando e mantendo, né, de que ele é persona não grata. Bom, no Brasil, o que está acontecendo? O governo Lula está avaliando a situação do atual embaixador de Israel no Brasil. Tem uma reportagem do Jamil Chad hoje que traz justamente essa situação de bastidor. A presença do embaixador israelense no Brasil pode ficar insustentável, segundo essa coluna do Jamil Chad. Segundo aqui a reportagem dele, integrantes do alto escalão do governo Lula estão considerando que a presença do embaixador de Israel no Brasil, que é esse que a gente vê aí na imagem, é o Daniel Zonshine, pode ficar insustentável, que a relação vai depender de como ele vai agir nas próximas semanas, né? A gente teve aquela situação de mal-estar, não sei se vocês lembram, mas quando o embaixador ele se reuniu com o Bolsonaro no Itamaraty, né? O embaixador já causou um mal-estar no Itamaraty, no Palácio do Planalto, quando ele se reuniu com Bolsonaro no final do ano passado. O encontro não foi no Itamaraty, mas foi um encontro ali extremamente constrangedor. E isso pegou super mal, foi assunto por dias, né? E agora ele foi convidado pelos apoiadores de Bolsonaro a participar do ato na Paulista no dia 25 de fevereiro, né? Apoio a Bolsonaro, para dar um apoio a Bolsonaro. Em relação a esse caso, a assessoria de imprensa enviou uma nota aqui para a gente há pouco, esclarecendo que a Embaixada do Brasil, a Embaixada de Israel no Brasil, esclarece que o embaixador não vai participar do evento no dia 25 e nem qualquer outro representante diplomático israelense. Não vão enviar nenhum representante para o ato. Diz que respeitam a liberdade de expressão no Brasil e preferem ficar fora do debate político interno. Caiu uma reportagem agora do jornal Folha de São Paulo falando que o governo Lula já está avaliando, inclusive, a expulsão do embaixador de Israel se a crise acabar escalando. Agora, eu não sei o que falta para essa crise escalar mais. Vamos lá, vamos para as análises desse ponto. E aí, Josias, o governo Lula deve expulsar o embaixador de Israel? Como deve tratar? Como disse a você, Fabíola, eu troquei aqui em função dessas dúvidas todas, eu troquei aqui uma mensagem de WhatsApp com o auxiliar do chanceler Mauro Vieira. E ele disse que esse assunto foi, evidentemente, tratado. E sempre a hipótese de expulsão de um embaixador existe, está na prateleira ali das alternativas da diplomacia. Mas não é intenção do governo brasileiro, nesse momento, expulsar o embaixador de Israel, o Daniel Zonshine. Ele ele esteve com o chanceler Mauro Vieira, depois que o embaixador brasileiro em Israel foi, na visão do Itamaraty, humilhado lá em Tel Aviv, foi chamado a se explicar, e, em vez de uma reunião a portas fechadas, ele foi constrangido num encontro com o chanceler israelense no, em pleno Museu do Holocausto, né? Então, o embaixador Daniel Zonshine foi informado pelo chanceler brasileiro, o Mauro Vieira, e que não é interesse do Brasil escalar essa crise, mas que o Brasil considerou que foram inadequadas as manifestações do governo israelense, do Netanyahu, do chanceler israelense, o Israel Katz, mas não é interesse escalar. Agora, evidentemente, a presença ou a eventual presença do embaixador de Israel, esse Daniel Zonshine, num ato pró-Bolsonaro na Avenida Paulista, no final de semana, seria vista não como uma afronta ao Lula, ao governo brasileiro, mas uma afronta à própria democracia. Nós estamos falando de um ex-presidente da República que está sendo
julgado, investigado no âmbito do Supremo Tribunal Federal por tentar um golpe de Estado contra o presidente que agora está no exercício do poder. Então, evidentemente, isso seria inaceitável e, obviamente, levaria à expulsão do embaixador. Mas o Zonshine, já ciente do que pode acontecer, já está dizendo, olha, eu não vou a esse ato. Embora a assessoria do Bolsonaro o esteja convidando. Tem lá uma divisão, alguns acham que seria ruim que o embaixador comparecesse, porque desvia a atenção do que o Bolsonaro pretende com esse ato, mas o fato é que ele está sendo formalmente convidado e está dizendo que não vai. Então, ele já cometeu uma atrocidade diplomática no ano passado, quando compareceu a uma reunião bolsonarista no Congresso e praticamente se ofereceu como instrumento de propaganda política do bolsonarismo, porque, naquela ocasião, o governo brasileiro estava se esforçando para repatriar os brasileiros que estavam trancados na faixa de Gaza. E o Bolsonaro, depois desse encontro do bolsonarismo com o embaixador Zonshine, vendeu a falsa informação de que ele, Bolsonaro, estava influindo para que Israel autorizasse a saída dos brasileiros. Então ele virou um garoto propaganda do bolsonarismo. E, evidentemente, reincidir nesta prática agora, comparecendo a um ato do Bolsonaro na Avenida Paulista, seria inaceitável e levaria a uma resposta dura do governo brasileiro, que poderia chegar à expulsão. Mas, como disse, neste momento, o objetivo do governo brasileiro é baixar essa bola, baixar a fervura, a compreensão no Palácio do Planalto, no Itamaraty, de que a crise já teve manifestações dos dois lados, que o governo já respondeu da forma que deveria responder, e o objetivo agora, Fabíola, é retirar a crise de cena, dar o centro do palco, permitir que o encontro do G20, a conversa do Lula com o secretário de Estado americano, o Antony Blinken, que tudo isso ocupe o centro do palco e não essa crise Lula-Israel, que já deu o que tinha que dar na visão do Itamaraty. Então, nesse momento, a menos que o embaixador coloque o pé num local que a diplomacia não autorizaria, que é Avenida Paulista, domingo, ato pró-Bolsonaro, a menos que isso aconteça, algo que exigiria uma resposta do governo brasileiro, a intenção é jogar água nessa fervura, Fabiola. O embaixador acerta, né, ao negar a participação nesse ato, né, o Josias? Sem dúvida. Seria inaceitável, Fabio, do ponto de vista diplomático, isso não, como disse, não seria uma ofensa ao Lula, não seria uma ofensa ao Brasil, seria uma ofensa à democracia, seria uma ofensa a todos os brasileiros, seria manter um embaixador como esse no Brasil, já flertou com o bolsonarismo no ano passado. Se comparecesse agora a um ato convocado pelo Bolsonaro, um presidente sob investigação por tentativa de golpe, aí a permanência dele no Brasil seria inaceitável. Aí seria é como que dizer informar ao Palácio do Planalto, olha, eu quero ir embora, eu não desejo ficar no Brasil. Evidentemente, isso seria inaceitável. E você, Thales, como é que tem analisado essa situação aí da crise diplomática e aí do ponto de vista do embaixador de Israel, né? O governo brasileiro está avaliando e qualquer situação pretende expulsá-lo. Deve expulsá-lo? Pois é, essa declaração dele de que não vai ao ato é importante, mas não basta. Ele continua sob observação e, se vier a fazer alguma declaração, porque nesse momento o Brasil foi, assim como Israel, se julga ofendido com a declaração do Lula acerca de Hitler, o o Brasil se julga muito ofendido com o gesto do chanceler israelense que levou o nosso embaixador a um constrangimento público, ao chamá-lo para ir ao Museu do Holocausto e lá ficar falando, não falar em inglês, que seria mais a língua normal na diplomacia, no encontro diplomático, e tratar o embaixador daquela maneira que tratou.
Então, o constrangimento ali foi muito grande e um constrangimento do chefe do embaixador, cometido pelo chefe do embaixador contra o país. Então, não se espera que esse embaixador cometa algum outro gesto desse tipo, alguma declaração, e o Brasil vai continuar cobrando. Olha, assim como vocês estão pedindo desculpa para que a gente se desculpe, nós também queremos que vocês se desculpem. Se vocês não se desculparem, não há desculpa nossa, não há como o Brasil se desculpar com vocês tendo feito esse gesto de agressão, que nós também consideramos uma agressão ao país. Se esse embaixador vier a fazer algum gesto, não só comparecer no ato público convocado pelo Bolsonaro, se fizer algum gesto considerado agressivo, ele será afastado. Isso é o que se diz no Planalto. Não há muita paciência com ele, até porque ele cometeu aquele outro gesto de ir ao encontro do PL no Senado. Ele diz que não sabia que o Bolsonaro estava lá, que foi chamado pelo partido, e não sabia que o Bolsonaro estava lá. Mas o fato é que participou de um ato ao lado do Bolsonaro num momento crucial para o país, para o Brasil, e que foi usado pelos bolsonaristas e pelo próprio Bolsonaro, é, como se o Bolsonaro é que fosse resolver o problema dos brasileiros que estavam presos na faixa de Gaza. Então, vai ser mantido em observação. Esse embaixador será mantido em observação durante um bom tempo, até que a crise com Israel se resolva. Essa crise com Israel, a expectativa do governo é que, de fato, ela só vai se resolver mesmo quando acabar a guerra ou houver um cessar-fogo. Havendo um cessar-fogo, começa a se resolver a crise com Israel. Fora disso, quando Netanyahu sair, e a expectativa é que ele deixe o governo, assim que acabar a guerra, ele seja afastado do governo. Por isso ele mantém tanto essa guerra, esse estado de guerra na faixa de Gaza. Thales, você disse que esse gesto de ele anunciar que não vai, né, no evento é um gesto muito importante, porém não suficiente, né? E aí Exato. você diz, é preciso fazer algo além, porque também tem a limitação disso, né? Porque ele é o embaixador de Israel no Brasil e lá de Israel só está vendo fogo em relação ao Lula. A observar o que o chefe do embaixador publicou ontem nas redes sociais, porque aquela carta, até se a Luísa puder abrir para gente, a carta do Israel, né, que a gente colocou aqui, o chanceler, Extremamente agressivo. extremamente agressiva. Então, quer dizer, o embaixador aqui de Israel está numa saia justa também, porque ele ali recebe ordens, né, do seu chefe, que é o Israel Zatz, que aqui a gente colocou, olha, milhões de judeus em todo o mundo estão à espera do seu pedido de desculpas. Como ousa comparar Israel a Hitler? Que vergonha! Sua comparação é promíscua, delirante, vergonha para o Brasil. É um cuspe no rosto dos judeus brasileiros. Ainda não é tarde para aprender a história e pedir desculpas. Até então continuará sendo persona não grata em Israel. Quer dizer, esse é o chefe do embaixador que está aqui no Brasil, né? Exato. Interessa a ele manter essa guerra com o Brasil. O Brasil não quer escalar a, a crise, porque o escalamento da crise levaria ao rompimento de relações com Israel. Não interessa à diplomacia brasileira, nesse momento, romper relações com Israel, a não ser que o Netanyahu leve ao paroxismo a crise. Não se acredita que ele vai levar ao paroxismo, mas o Brasil não vai pedir desculpas, não pretende pedir desculpas, acha que agora quem tem que pedir desculpas também é Israel, só que um embaixador aqui entende-se o papel de um embaixador, é compreensível. Ele tem que ter o papel dele ali. Agora, ele não pode, de motu próprio, vir com declarações agressivas. Se vier, aí vai ser pedido o afastamento dele. Ele vai ser expulso do país. E aí é mais um passo rumo a um rompimento de relações que não é o que o Brasil quer. O Brasil não quer romper relações com Israel no momento. Não tem essa pretensão. Não sei se Israel tem essa pretensão. Acredito que também não interesse muito a Israel. Até porque, do ponto de vista econômico,
nós não perdemos grandes coisas num rompimento de relações com Israel. Talvez eles percam mais do que a gente. Mas, enfim, vamos. A ideia é, por enquanto, separa-se o embaixador do chefe dele. Mas o embaixador está sob observação porque ele já cometeu outros atos. Então, ele vai ficar sob observação, até porque o chefe dele está com esse tipo de agressividade. Não acredito que ele continue, mas vamos ver, né?